Seguindo mercado cambial, noções do mercado de câmbio, que pelo visto não tem nada de noções, né? Bem complexo aqui, tem muita informação, mas amém, né? Vamos trabalhar com as informações na maior quantidade possível, informações fidedignas, né? Informações que realmente também podem ser solicitadas no dia da prova pela Banca CES Gran Rio. Maravilha? Então, ó, na aula passada nós informamos que o câmbio manual, espécie, e tudo que não for espécie vai ser câmbio sacado. O câmbio sacado se dá por meio de contratos, tudo bem? E quando há um contrato, há o quê? Um documento formalizando a operação de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira. Num contrato eu tenho as partes, comprador e vendedor, eu tenho valor da moeda, eu tenho quantidade de moeda comprada, prazo, tudo bem? Então, um contrato, ele dá muito mais condições para exportador ou importador ir até uma instituição financeira para poder fazer alguma operação de crédito. Por quê? Se tem um contrato, a instituição financeira vai intermediar essa operação e vai disponibilizar várias modalidades de crédito, várias linhas de crédito, tudo bem? Então nós vamos traçar agora as principais linhas de crédito na modalidade cambial em contratos de câmbio, tudo bem? Porque, volto a dizer, só há linha de crédito quando se tem uma natureza contratual. Se tem um contrato, isso dá respaldo, garantia para a instituição financeira poder operar na linha de crédito com o exportador ou importador. A primeira linha de crédito que nós temos é o ACC, tudo bem? O ACC significa o quê? Vamos lá. ACC significa adiantamento de contratos de câmbio. Adiantamento de contratos de câmbio, ACC, tudo bem? Vamos entender como é que funciona essa linha de crédito, né? Vale informar, o ACC nasce, né, de um contrato, precisa ter um contrato de exportação ou importação. Então, por exemplo, ó, nós vamos pegar um exportador, a exportação aqui, vamos pegar um exportador, tudo bem? Uma empresa brasileira que exporta, tudo bem? Ou, vamos dar um exemplo aqui de um frigorífico. Beleza, tá? E do outro lado eu tenho uma empresa aqui, americana. Empresa americana, que na verdade é quem? O importador. Ok? Beleza. Olha só. Essa empresa brasileira que vai exportar, que é um frigorífico, vai exportar o quê? Carne, tudo bem? O que acontece? Ela precisa ter recursos para fazer o quê? Comprar a matéria-prima. E a matéria-prima de um frigorífico é quem? O gado, tudo bem? A matéria-prima é o gado. Então, o frigorífico precisa ter dinheiro em caixa para quê? Para comprar o gado, né? Ou o bezerrinho, para poder alimentar o bezerro, né? Dar comida, dar pasto, né? Engordar o gado, tudo bem? Para depois ir para o abate e finalmente exportar a carne, tá bom? Então, olha só, o frigorífico ele precisa ter dinheiro em caixa, tá? E ele, na verdade, exporta carnes. Aí aparece um importador americano que descobre esse frigorífico aqui e fala, meu, eu preciso importar carne para o meu país, tá bom? Então, o que esse cara faz? Ele entra em contato com o exportador, com o frigorífico. Então, aqui já formou uma relação.
de compra e venda. Tudo bem? Ou seja, exportador está vendendo e importador está comprando. Maravilha. E aí eles fazem o quê? Um contrato. Ou seja, o importador definiu comprar tantas toneladas, né, ou tantas arrobas do boi, tudo bem? Então lá, quantidade, peso, toneladas, arroba e valor, definir um valor. Digamos aí que o frigorífico vai precisar exportar cerca de R$1 milhão, que hoje seria aproximadamente $250 mil, ok? Show de bola. Então, pronto. O que acontece? O frigorífico vai comprar o gado, vai engordar o gado, né? Então compra o bezerro, tudo bem ou não? Aí gasta dinheiro com insumos, vacina, pasto, e aí vai. Vai engordando o bichinho, aí virou o gado, já está gordo, aí vai para o abate. Então tem que investir no abate, tem que depois limpar todo o gado, né? Embalar as carnes, embalagem. E aí, coloca onde? No navio e vai exportar. Tudo bem? Legal. Se essa empresa aqui, frigorífico brasileira, tem dinheiro em caixa, ótimo. Ela vai fazer sozinha, tudo bem? Hora que o gado, a carne estiver prontinha, ela vai lá, coloca no navio e embarca a mercadoria. Tudo bem? A mercadoria chega nos Estados Unidos, chegou aqui a mercadoria nos Estados Unidos, o importador confere, tudo bem? E fala, ok, então ele vai fazer o quê? O pagamento. Vamos imaginar que isso tudo aqui tenha levado aí 180 dias. Pronto. Foi o prazo do frigorífico produzir, tudo bem? Embalar a carne, claro, né? Ele já tinha alguns gados que já estava pronto para o abate, né? Embalou a carne e mandou para os Estados Unidos e recebeu o pagamento tudo em 180 dias, tudo bem? Agora, como é que esse dinheiro chegou? Passou pelo banco, né? Mandou o dinheiro aqui no banco, uma operação de câmbio, né? Aí o exportador foi lá no banco, vendeu os dólares e recebeu reais, ponto final. Agora vamos pensar no ACC. Para eu pensar no ACC, adiantamento de contratos de câmbio ou antecipação do contrato de câmbio, também é a mesma coisa. Para eu pensar no ACC, eu tenho que imaginar que esse exportador não tenha recursos para comprar gado, para dar vacina, pasto e etc. Né? Embalar, despachar mercadoria. Então, esse exportador, diante desse contrato, ele vai fazer o quê? Ele já sabe que ele vai receber tudo em 180 dias. Então, o que ele faz? Ele vai até o banco e pede para o banco antecipar esses $250 mil no valor de hoje, né? Porque 1 milhão seria $250 mil. Então, ele vai até o banco e fala, banco, eu preciso da grana hoje, correto? Aí o banco fala, bom, $250 mil é o que você vai receber daqui a 180 dias, tudo bem? O dólar hoje custa R$4, mas eu não vou te pagar 4, vou te pagar 3,20, 3,40, 3,50, que seja. O frigorífico topou pagar o juro e ele vai receber aqui à vista, ó, 800 mil à vista. Tudo bem? Então pronto, ele já tem o dinheiro para produzir, para comprar o gado, dar vacina, pasto, engordou, bonitinho, foi para o abate, embalou, despachou no navio, a mercadoria chegou aqui para os Estados Unidos, o cara conferiu e fez o quê? O pagamento. Só que pagou para quem? Pagou para a instituição
financeira. Correto ou não? A instituição financeira vai pegar esse dinheiro aqui e amortizar o quê? O contrato de câmbio. Tudo bem? Vai amortizar o contrato de câmbio, que era de 250 mil dólares. Ok? Olha, o ganho do banco está onde? Na variação cambial. O dólar que ele pagou para o dólar que ele vai fechar a operação no dia que o importador pagou. Né? Se ele pagou num dólar 3,20 e o dólar hoje estiver valendo R$4, está aí o lucro do banco. Tudo bem? É claro que o banco vai fazer uma estimativa em 180 dias para pagar uma cotação de câmbio muito menor do que está previsto, do que está provisionado ou estimado. Maravilha? Então, ó, você vai gravar o quê? O ACC, adiantamento de contrato de câmbio, ocorre, é isso que você vai gravar. Ocorre quando? Antes do embarque. Antes do embarque. Tudo bem? O ACC é o dinheiro, é o recurso oriundo para quem? Para aquele exportador produzir. O exportador não tem grana, tudo bem ou não? Mas ele fechou um contrato, ele não quer perder a operação de venda, né? Ele conseguiu fechar um contrato para exportar. E aí, para ele não perder o contrato, ele vai até o banco e faz uma antecipação, um ACC, antes de embarcar. Na verdade, o ACC é para exportador sem caixa. Quem que toma ACC? Um exportador que não tem dinheiro em caixa, sem recursos financeiros. Maravilha? Show de bola? Esse aí é o ACC, tudo bem? Depois nós temos uma outra modalidade conhecida como ACC indireto. Ah, só um detalhe. Qual o prazo que pode ser feito o ACC? Então vamos lá, ó. Vamos marcar aqui mesmo, ó. O ACC adiantamento do contrato de câmbio pode ser, ó, total ou parcial, total ou parcial, ou seja, o exportador pode antecipar lá no nosso exemplo os 250 mil dólares total, ou se ele quiser fazer só 100 mil dólares, ele também pode, tudo bem? E também o ACC pode ser um prazo de até 360 dias, grava aí, ó, até 360 dias antes do embarque. Até 360 dias antes do embarque. Tudo bem? Até 360 dias antes do embarque. Tudo bem? Então, naquela operação, nós tínhamos 180 dias do momento que o cara fechou o contrato até o momento do pagamento. Mas poderia ser até 360 dias antes do embarque. Tudo bem ou não? Antes do embarque. Tranquilo? Esse é o ACC. Aí nós temos uma segunda modalidade, que é o ACC indireto. Qual é a diferença? Ó, o ACC indireto, na verdade, é o mesmo termo, antecipação do contrato de câmbio. Antecipação do contrato de câmbio. Mas, na verdade, o dinheiro não vai para o exportador. O dinheiro vai para quem? Para o fornecedor. Então, na verdade, presta atenção, o banco libera o recurso para quem? Para o fornecedor, correto ou não? De quem? Do exportador. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma indústria, ó. Uma indústria, correto? De pneus,
vai exportar pneus, mas existe um fornecedor de quem? Da borracha. Então, olha só, o ACC indireto, o dinheiro não vai para o exportador, para a indústria de pneus. O dinheiro vai para quem? Para o fornecedor, tudo bem ou não? Do insumo, o fornecedor do insumo. Na verdade, o cara que vai fornecer a borracha para o exportador, para a indústria de pneus, ok? Agora, qual é a garantia do banco? Olha, se o banco dá o dinheiro para o fornecedor, ele vai pedir o aval, que é o exportador. O exportador é quem vai garantir a operação. Tudo bem? Então, na verdade, para o exportador também é bom, né? Por quê? Porque ele vai receber a mercadoria, correto? Porque esse fornecedor aqui, ele fez um ACC, ele já tem dinheiro para ele poder comprar a mercadoria à vista, passar para o exportador e o exportador vai conseguir produzir os pneus para exportar. Detalhe, quem está tomando crédito não é o exportador, e sim o fornecedor. Então, para efeitos de balanço, para efeitos de análise de crédito, o exportador não aparece com o endividamento. O endividamento fica para quem? O endividamento vai ficar para quem? Para o fornecedor. Maravilha? Próxima, e qual é o prazo? Também até 360 dias antes do embarque. Também pode tomar nesse prazo, tudo bem? Próxima modalidade, ó, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos falando as linhas de crédito antes de embarque, tudo bem? Aqui ainda não embarcou nada, tá? Depois nós temos quem? O câmbio travado. Qual é o câmbio travado? O câmbio travado não se toma recurso financeiro, ó. No câmbio travado, vamos lá, o exportador não toma o empréstimo. Vamos colocar aqui, ó, o exportador apenas faz a trava do câmbio para entrega futura. Ok? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, o exportador já tem um contrato, né? Câmbio sacado, lembra disso? Contrato é câmbio sacado. Um contrato de venda de qual valor? De 500 mil dólares. Para quem? Para este importador aqui. Tudo bem? Legal. Já está negociado um contrato de venda aí de 500 mil dólares e esse exportador tem recurso no caixa. Ele não precisa antecipar o dinheiro para produzir, né? Vamos colocar aqui os pneus, beleza? Agora, o importador precisa desse pneus, então está lá um contrato, só que ele vai receber daqui quanto tempo? 210 dias, vamos colocar. Tudo bem? Daqui 210 dias. O que acontece? O dólar hoje está R$4 o câmbio. Daqui 210 dias ele não sabe quanto vai estar o dólar. Então hoje o dólar R$4, ele fecharia uma operação de 2 milhões. Porque, ó, 500 mil dólares a R$4, eu estou falando de 2 milhões. Mas vamos supor que no momento que ele for receber, esse dólar esteja a R$2. Aí ele receberia apenas quanto? Apenas R$1 milhão e não 2. Então ele poderia amargar o quê? Um prejuízo, porque ele está produzindo a mercadoria aqui. Tudo bem ou não? Ele está produzindo o produto. E ele está contando custo, lucro e etc. Então o que ele faz? Ele vai até a instituição financeira e vai fazer o quê? Um câmbio travado. Ele trava uma taxa de câmbio. Tudo bem?
Trava como? Ele fecha daqui 210 dias, ele pode fechar o câmbio, né, num valor aí de, se de repente o banco acredita que esse câmbio vai estar R$5, ele vai tentar fechar por 4,5, por exemplo. Mas se o banco tem uma projeção que o câmbio vai cair, vai estar valendo 3, por exemplo, o banco vai tentar fechar o câmbio, né, num patamar diferente. Tudo bem? Então vamos supor que daqui 210 dias ele trava a operação num câmbio a R$3. Hoje é 4, mas daqui 210 dias ele está travando a 3. Então vamos lá, ó. O que acontece? Ó, hoje o dólar é R$4. Mas daqui 210 dias ele travou em quanto? Em 3. Tudo bem? O que vai acontecer aqui, ó? Se quando chegou no momento do pagamento ou do recebimento, tudo bem? O dólar estiver valendo 2, se deu bem pra caramba, hein? Ele vendeu a R$3 pro banco, correto? Olha lá, o dólar tá 2, é 500 mil dólares. A R$2 daria quanto? 1 milhão. E ele vai receber quanto? 1,5 milhão. A conta que você vai fazer é assim, ó. O banco vende 500 mil dólares a 2, recebe 1 milhão. Mas ele vai ter que pagar quem? Os 3 milhões, 1,5 milhão. O dólar R$3, tudo bem? Então, olha só, se ele travou a 3 e lá na frente o dólar tiver 2, acabou. O banco tem que pagar 3 para ele, mesmo que o dólar seja mais barato, porque foi travado. Porém, o contrário também é verdadeiro, né? Se chegar lá, o dólar estiver valendo 4,50, tomou pau. Ao invés dele receber, vamos por 4, né, para facilitar as contas. Ao invés dele receber 2 milhões, ele vai receber quanto? 1,5 milhão. Então, deixou de receber 500 mil. Então, a trava tem sempre o quê? Um risco. Ok? Então, tá aí o câmbio travado. A ideia do câmbio travado é o quê? Que o exportador não recebe a moeda num primeiro momento. Ele apenas trava uma taxa fixa para o câmbio para não ter risco, evitar oscilações. Depois nós temos o pré-pagamento à exportação. Mais simples esse aqui, tá? O importador vai no banco do país ou banco estrangeiro, no país dele, ele vai até lá e consegue o quê? Uma linha de crédito para antecipar quem? O exportador. Ó, pré-pagamento à exportação, tudo bem? Essa é uma situação onde o importador vai lá, ó, nos Estados Unidos, por exemplo, tá bom? Ele vai lá no banco dele mesmo, dos Estados Unidos, ok? Consegue lá 1 milhão de dólares, por exemplo, e antecipa esse recurso para quem? Para o exportador. Tudo bem? Então, esse dinheiro passa aqui, ó, vem para a instituição financeira, a instituição financeira converte o dólar e paga quem? O exportador. A outra forma de pré-pagamento à exportação é o próprio importador, né, antecipação direta pelo importador. Ok? Tranquilo? Pronto. Então, qual é o risco? Ó, o risco do importador é o exportador. O risco, vamos por aqui, o risco é o exportador não entregar a mercadoria. Ok? Próxima, Pro-Commodities. O que é essa linha de antecipação conhecida como Pro-Commodities? É uma linha dentro do mercado cambial, ok? O Pro-Commodities funciona da seguinte forma. O banco, a instituição financeira, antecipa
os recursos. Ó, de novo, antes do embarque. Tudo bem? Estamos falando de linhas de crédito antes do embarque. Antecipa os recursos. Só que tem uma condição. Qual? O exportador tem que ter uma atividade rural. Essa é a condição. O que é o Procommodities? É como se fosse um ACC, mas na verdade é um dinheiro liberado para quem é produtor rural. Tá? É uma antecipação de um contrato de câmbio, porém com uma especificidade, ou seja, o exportador é produtor rural. Só pode ser nesta forma, tudo bem? E aí nós temos as linhas pós-embarque. A linha mais famosa pós-embarque é o ACE. O que significa o ACE? Adiantamento sobre cambiais entregues. Ok? Então, vamos lembrar o mesmo exemplo ó, do frigorífico. Ó, o frigorífico. Tudo bem? Precisa o quê? Comprar bezerros, gado, para exportar o quê? Carne. Para o importador americano. Maravilha? Então vamos pensar agora assim, ó. Eles fizeram o quê? Um contrato, nos mesmos moldes que o anterior, ó. Um contrato, tudo bem? Onde o importador pagará 180 dias depois do embarque. Vixe, pode, ó, normal, ok? 180 dias depois do embarque. Então, olha só, o que vai acontecer com esse exportador? Ele vai ter recursos aqui, porque se ele não tivesse recurso, o que ele ia fazer? Um ACC, tudo bem? Mas ele tem recursos, então esquece. Ele compra o gado, dá vacina, engorda, maravilha. De repente, isso aí já foram 3 meses. Embalou bonitinho a carne, mandou para a alfândega, correto? A alfândega checou tudo bonitinho, né? O banco já pegou o contrato, a documentação, tá tudo certo. Manda a mercadoria, envia a mercadoria para o importador. Aí, embarcou, ó, embarque. Só que o contrato estava dizendo 180 dias após o embarque. Então, essa mercadoria chegou lá no americano, ele conferiu, a carne está tudo certinho, porém, ele fala, bom, eu tenho 180 dias para pagar. Aí é aquela questão, será que essa empresa, o frigorífico, o exportador, vai conseguir esperar os 180 dias? Não. Aí o que ele faz? Ele faz um adiantamento, uma antecipação sobre cambiais entregues ou adiantamento sobre cambiais entregues. Agora, qual é a diferença? Ó, o ACC é antes do embarque. Qual o prazo? Até 360 dias antes de embarcar. E o ACE? O ACE, você vai gravar aqui, ó. Ó as letrinhas, o que eu vou fazer, ó? Após embarque. Tudo bem? Aqui não tem jeito de você fazer, ó, antes embarque, porque não tem E. Então, você vai gravar por aqui, ó, após embarque. E aí, qual é o prazo? Até 180 dias depois de embarcado. Então, por exemplo,
É o nosso caso aqui, ó. Se ele tem ainda um prazo de 180 dias para receber, então daria para ele fazer o quê? Um ACE. Porque até 180 dias depois do embarque, ele pode fazer essa linha de crédito. Se fosse 210 dias, ele não poderia, ele teria que esperar 30 dias para cair para os 180, para depois ele antecipar. Tudo bem? Então, ó, principal diferença do ACC para o ACE, ACC antes do embarque, ACE após o embarque. São duas situações. No ACC, o exportador precisa de grana para produzir o produto, e no ACE, o exportador tem recursos para produzir e embarcar a mercadoria. E aí pode ser que, ao receber, ele não queira esperar tanto tempo, e aí ele fecha o ACE. Depois nós temos o BNDES Exim. Para que serve o BNDES Exim? É uma linha de crédito, né, governamental, com subsídios, taxas de juros mais barata. Ok? Mas para que serve o BNDES Exim? Ó, somente para exportadores que produzem máquinas e equipamentos. Ok? Então é uma linha do BNDES destinada aos exportadores que produzem máquinas e equipamentos. É um financiamento de máquinas e equipamentos. Financiamento para produção, né? Financiamento da produção de máquinas e equipamentos para exportação. Tudo bem? É isso que é o BNDES Exim, super simples. Ó, é um dinheiro que vem para esse exportador produzir ou financiar a produção da máquina e equipamento para depois exportar. Tudo bem? Parece um ACC, mas a única diferença é que somente para produção de máquinas e equipamentos. Depois nós temos o PROEX. O PROEX também é uma linha destinada para exportadores, em geral, não só de máquinas e equipamentos, mas a diferença é que é uma linha utilizada, põe assim, uma linha que utiliza recursos do Tesouro Nacional. Tudo bem? Então, também, o PROEX, ó, é uma linha para ajudar a exportação e é uma linha que sai do Tesouro Nacional, então taxa de juros mais em conta, tudo bem? Então é isso. Essas são as linhas de crédito tanto para antecipação antes de embarque, linhas antes de embarque para a produção e linhas depois que a mercadoria foi embarcada, tudo bem? O PROEX, nesse caso, já embarcou e aí é uma linha utilizada do governo, do Tesouro Nacional, para as empresas que precisam de recurso após o embarque, tá? O BNDES Exim também após o embarque e o ACE após o embarque, tudo bem? O que você precisa gravar é a principal diferença entre ACC e ACE, tudo bem? Na próxima aula, então, continuaremos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até já.